Nesse vídeo eu quero falar sobre um OVNI, mas não um OVNI qualquer. Ele não é, que eu saiba, um disco voador. Ele não é um cilindro, ele não é um triângulo. Não, ele não é nada disso não. Ele é bem diferente disso aí. Ele é apenas um ponto piscando no céu. Só isso que ele é. Você pode pensar que isso não é nada, mas na verdade é muita coisa. Muita coisa mesmo. Esse OVNI, ele é um OVNI recorrente. O que é que significa? Um OVNI recorrente é um OVNI que retorna ao local em que ele atua e se comporta do mesmo jeito. Existe um lugar chamado Hesdalen, na Noruega, que existem OVNIs lá que se comportam também do mesmo jeito. Eles retornam para aquele lugar e se comportam mais ou menos do mesmo jeito. Só que esse OVNI daqui, onde eu moro, num bairro chamado Janga, em uma cidade chamada Paulista, que faz parte do Grande Recife, Pernambuco, estado de Pernambuco. Bom, esse OVNI, ele, ele atua sobre uma área de um lugar conhecido como Paulista. Paulista. Essa área pequenininha aqui é o Janga, onde eu moro. Na verdade, a atuação do OVNI é bem mais ampla que isso. Quer dizer, ele não está só atuando sobre o Janga. Se a gente olhasse mais de cima, né, provavelmente a gente veria que o Janga é um risquinho aqui, e ele provavelmente atua em uma área de uns, eu diria, 15 quilômetros por aí. Eu digo isso porque a atuação dele é muito importante, chamada aeroporto. Inclusive, esse aeroporto, o aeroporto internacional, no mesmo aeroporto temos uma base de aviões militares, quer dizer, uma base da FAB, ela está na mesma área, está no mesmo aeroporto. Você vê aqui a pista de pouso, as instalações do aeroporto em si, e usando a mesma pista temos a fábrica. O que é que acontece? Como é que esse OVNI atua? Ele atua imitando estrelas cadentes, entre outras coisas. Ele é basicamente só um pontinho, mas não é só isso que ele faz. Você está vendo aqui o céu estrelado, e, bom, quando você vê uma estrela cadente, normalmente uma estrela cadente se move muito rápido, tipo assim, e desaparece logo. Uma chuva de estrela cadente é mais ou menos assim, e os meteoros surgem e desaparecem rapidamente. E não é assim o tempo todo, é um a cada minuto. Numa chuva intensa de estrelas cadentes, é um a cada minuto. Não
vai ser tipo como se estivesse realmente chovendo. Isso aí é história. Quem nunca viu uma estrela cadente, uma chuva de meteoros de verdade, é que vai pensar isso. Mas uma chuva de meteoros, a melhor chuva de meteoros vai te dar tipo 2 meteoros por minuto. E eles são muito rápidos. Eles costumam cortar o céu todinho. Assim, esse OVNI não. Vamos dizer que o local dele surgir é o Zenit. Zenit. Como já aconteceu muitas vezes. O Zenit, ele é o ponto que fica imediatamente sobre a sua cabeça. Você está aqui no chão, o ponto do céu acima de você é o Zenit. Então vamos dizer que você está olhando para o Zenit. Aqui. Pronto. Aí você tem que fixar o olho nesse local. O ideal seria você se deitar em algum lugar, uma cadeira, uma esteira, um telhado, se for seguro, seguro, de verdade. Um terraço, um lugar isolado de preferência, mas seguro. Não vá para o meio do mato se deitar lá, não. E olhar para o Zenit ou o local que você viu ele aparecer alguma vez. Porque se ele aparecer, tipo, sei lá, aqui está o Zenit, ele apareceu a uns 10 graus a distância do Zenit, ele vai voltar a aparecer ali, entendeu? Mas vamos dizer que ele está aparecendo no Zenit. Você está vendo o Zenit e não está vendo nada. De repente vem aquela coisinha. Uma estrela cadente que geralmente é muito lenta para uma estrela cadente. E ela, quando ela para, ela dá uma pequena freada que você vê até uma espécie de piscada na frente. Ela para aqui e você vê uma piscada aqui, como se estivesse dizendo que ela teve que fazer um movimento para frear mesmo. Aí passa-se alguns minutos e ele começa a piscar. Aí pisca. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Só que aí, entenda o seguinte, ele nunca vai piscar com a mesma intensidade. Talvez pisque, muitas vezes ele fez isso, mas é provável que ele alterne, como fazia no começo. Ele tinha uma piscada grande, que era branco azulada, e uma piscada menor, que era laranjada. Então ele fazia o quê? Piscava grande, aí 1, 2, 3, 4, piscada pequena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, piscada grande. 1, 2, 3, 4, piscada pequena. E assim ele ficava se repetindo. Os intervalos podem mudar, mas geralmente ele tem 2 ou 3 piscadas diferentes ou uma piscada diferente, mas que retorna no mesmo intervalo. Mas não é só isso que ele faz. Ele fica piscando e de repente ele para. Se você pudesse ver a rota de um avião de passageiros no céu, você perceberia uma coisa. Tem um comportamento dele a ver com isso. Que quando ele percebe a presença de um avião, ele vindo, ele se desloca do ponto que estava para onde esse avião vai estar. Às vezes até ele pisca quando ele se move, e ele se move como uma estrela cadente. E às vezes ele se move como uma estrela cadente que é tão lenta que parece fogo de artifício. Ele vai deixando umas partículazinhas por trás. Mas o importante é que quando chega no local, às vezes ele dá uma piscada ou às vezes simplesmente ele some. Ele vai e some. E uns 5 minutos depois, vem um avião. Quando vem o avião, o que acontece? O avião vai seguir no seu caminho. Ele passa no ponto que o OVNI estava. Vai embora. Então,
minutos depois ele retorna mais ou menos para o local onde ele estava fazendo a sua vigília. Como eu já vi uma centena de vezes, na verdade umas 200 vezes, porque eu não registrei todas as vezes, eu registrei umas 150 vezes, eu percebi, junto com meus amigos, que não é só um OVNI. Quando ele pisca, uns dois outros piscam pertinho, mas são quase imperceptíveis. Então, nós entendemos que não é apenas um OVNI, são pelo menos uns três. E acontece do ponto em que ele está, partir uma estrela cadente para uma rota de um avião. Quando um outro avião está, por exemplo, indo para o aeroporto, partir outra estrela cadente também para essa rota. E assim por diante. Se estiver passando outro avião, às vezes, do ponto em que ele começou a piscar, surge essa estrela cadente, ou do ponto em que a última estrela cadente se moveu, vai para o avião. Então você entende que isso, apesar de ser só um ponto no céu, ele é uma coisa importante. Ele não é só um ponto no céu. Ele é algo que faz algum tipo de pesquisa. Nós ficamos pensando muito o que é que esse bicho está fazendo aí em cima, né? Qual é a dele? Você tem um avião de passageiros? O que é que tem um avião de passageiros interessante? Vamos lá. Um avião de passageiros em si, o avião é interessante, certo? Sim, claro, o avião é interessante. É um avião, é uma máquina voadora. Aparentemente os OVNIs se interessam por máquinas voadoras, não é? Temos aqui o avião, cabine, essas coisas. Tem pouso, turbina, tudo mais. No bico do avião você tem um radar. Aqui você tem turbinas. Na cabine você tem computadores. Sim, você tem realmente muitas coisas interessantes no avião, porque também na parte de carga você tem todo tipo de coisa, certo? Sim, de verdade você tem um monte de coisas interessantes em um avião para qualquer coisa extra se interessar por ele. Eu já vi esse negócio conseguir fazer isso. Ele se moveu de tal modo que ele parou simplesmente a essa distância do avião, enquanto ele estava passando. Ele parou aqui, na ponta da asa do avião. O que é que tem na asa do avião? A asa do avião geralmente tem uma coisa que muita gente não sabe. Tem um aparelhinho lá que é tipo uma bússola. Talvez não seja em todos os aviões. Alguns aviões modernos talvez não tenha mais isso. Mas essa bússola, ela aparentemente coordena ou faz parte do sistema de navegação do avião. Tanto que foi dito que um certo OVNI, por ele estar muito perto da asa do avião, ele conseguiu fazer com que a bússola apontasse para o lugar errado e o avião, em vez de seguir a rota dele, ele seguiu outra rota por causa do OVNI e os caras não sabiam disso. Os pilotos pensavam que estavam seguindo a rota certa, ou na verdade estavam seguindo a rota errada. É esse tipo de coisa que acontece no avião. Quer dizer, podia ser por isso, não é? Mas eu suspeito que seja por outra coisa. Porque, afinal de contas, quem viu um avião, viu todos. Os modelos de aviões, eles possuem muitos modelos parecidos, entendeu? Eles não têm muita diferença entre os outros. Às vezes é um aviônico, que é um dos aparelhos que ele usa
ou um radar, ou alguma coisa assim, sabe, uma novidade, mas em- na base os aviões são todos parecidos. É muito difícil um avião ter uma tecnologia muito superior a outra. Então, basicamente é isso, é aquela turbina de sempre, aquela asa de sempre, tudo mais. Mas tem uma coisa no avião que é diferente, muito diferente. O avião carrega uma uma certa coisa que cada uma delas é muito diferente, que é gente. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que se há alguma coisa interessante para um objeto se aproximar e fazer algum tipo de vistoria no avião, como a gente já viu em vários vídeos, né? Tem um vídeo do Concorde que ele fez isso, que ele tem um Concorde. Não sei se você já viu esse vídeo é muito famoso. Tem o Concorde e desce uma coisinha que quase encosta no Concorde, anda um pouquinho, faz esse movimento e depois vai para cima. Vocês podem pensar que é mentira, mas a gente conheceu um cara que esteve no Concorde. É. Ele foi no voo inaugural do Rio de Janeiro para a França. Eu não tenho certeza se foi o mesmo voo que aconteceu isso, mas assim, foi bem estranho conhecer esse cara. Mas enfim, o que eu quero dizer, opa, é que muito provavelmente essas sondas, elas fazem uma vistoria, não do avião, talvez até faça isso também, mas eu acho muito mais provável, queira saber que está dentro do avião, seja se tem alguém que eles marcaram, entendeu isso? Alguém marcado, alguém que possui uma espécie de sinalizador, que é o que o pessoal chama de implante, claro, implante. É uma pessoa que está ali fazendo qualquer coisa, está lendo. Porque, assim, se as pessoas percebessem o que está acontecendo lá de fora, provavelmente não estariam fazendo outra coisa. Então o cara está lá, sentado no avião, respondendo ao WhatsApp, alguma coisa assim, e não sabe que do lado de fora tem alguma coisa. Como eu já vi esse negócio de perto, eu te digo que ele tem mais ou menos 60 centímetros, essa esfera. São umas esferas. Ela está lá analisando o avião para ver se tem alguém que esteja com o sinalizador que em algum momento eles colocaram em alguma parte do corpo dele. É a minha opinião que isso acontece porque, como eu disse, essas coisas têm tanto trabalho para analisar aviões, para analisar Concorde, essas coisas, sei lá, que quem viu um, viu todos. Não, eu não acredito que seja isso que acontece, entendeu? Eu acredito que realmente eles fazem isso para ver para onde vai as pessoas que eles marcaram. Porque isso é importante para eles, isso é uma espécie de controle, é um controle que estão fazendo, na verdade. Sim, é controle, com certeza. Quer dizer, eles estão querendo saber se o cara que está nesse avião está indo do Brasil para, sei lá, França, ou para a África, ou para os Estados Unidos. E eles analisam de aviões que vêm também. Isso tem acontecido aqui durante muito tempo. A gente aqui do chão, né? Sempre olhando para o chão.
O que que acontece? Muitas pessoas poderiam ter percebido esse OVNI, como a gente percebeu. Você vê uma piscada no céu. Aí você olha de novo, não vê nada. Você vai para casa. Sabe por que você vai para casa? Porque você não esperou o suficiente. Se você visse uma piscada no céu e ela some, e você fica contando, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Uma pessoa não olha mais do que isso. A pessoa já teria ido embora. Só que como eu tive certeza que eu estava vendo aquilo, quando eu vi a piscada e ela subiu, é assim, como eu já vi muitos eventos astronômicos, já vi eclipse, já vi chuva de meteoros, já vi inúmeros satélites, inúmeros, já contei uma vez olhando no pôr do sol, 12 satélites. Você pode parecer que é absurdo isso, mas se você começar no ponto do pôr do sol, se o céu estiver limpo esse tempo todo, você consegue ver por aí uns 10, 12 satélites. Então, isso é uma questão de paciência também. Quando eu vi a primeira piscada do OVNI, que foi da minha cozinha, aliás, da minha área de serviço, foi uma piscada forte. Eu tive certeza do que eu vi. Aí eu parei e fiquei contando os segundos para ver se ia piscar de novo ou se não ia acontecer mais. Se demorasse 10 minutos, provavelmente eu iria fazer minhas coisas. Mas 14 segundos depois, ele piscou. E depois, 14 segundos, piscou de novo. 14 segundos, se eu não me engano, a primeira vez. Então eu percebi que ele tinha uma frequência de piscadas. Mas não foi só isso. Da segunda vez que apareceu, ele piscou. E 4 segundos depois piscou mais fraco. E depois piscou novamente mais forte 10 segundos depois. Quer dizer, ele piscou em um momento e depois 1, 2, 3, 4, piscou fraco. Aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piscou forte de novo. E assim, repetindo o ciclo. Isso significa que ele age com uma frequência, por algum motivo. Uma coisa que é importante dizer sobre a piscada é que quando ele pisca, quase que imediatamente ao mesmo tempo, mas se você perceber bem, não é ao mesmo tempo. Ele piscou, aí um pisca e o outro pisca. É como se fosse um pequeno pim. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Tipo isso. Como eu gosto de ler muito sobre tecnologia, eu sei que a transmissão via luz é uma das coisas mais, vamos dizer assim, efetivas, mas o de maior ganho. As transmissões, tipo internet pela luz, é da ordem de, sei lá, 50 tera por segundo. Os meus testes estão fazendo por aí. O pessoal tá pesquisando aí. Eu não tenho certeza exatamente desse número, mas é um número absurdo. Assim. Você vê que a luz é muito boa para enviar dados. Então, eu penso, essas coisas, vamos dizer que temos um OVNI aqui, um OVNI aqui e um OVNI ali. Não importando a distância que eles estão, vamos dizer que é quilômetros. Esse carinha está vendo lá longe, na cidade, a cidade distante, aviões manobrando para pousar, para sair, enfim. E ele percebe que alguns aviões já estão vindo para o local da área deles. Aí o que é que esse bicho faz? Ele está invisível, mas ele pisca. Pisca para os outros verem. Os outros mostram que receberam a resposta e devolvem. É por isso que eles piscam de volta. Mas quando eles não piscam, você não os vê. Eles são invisíveis, não é que sejam escuros. Se forem como a bola laranja que me seguiu, que também tinha o mesmo tamanho, eles são alaranjados, ou então, sei lá, metálicos, não sei, acho que pode ter qualquer cor que quiserem.
Até porque piscam em qualquer cor que quiserem. Mas vamos lá, esses bichinhos estão aqui. Por que piscar? Por que em vez de piscar, esse treco não emite um raio laser direcionado para esse carinha aqui? Que seria talvez uma coisa mais efetiva. E um raio laser para esse cara também, ao mesmo tempo. Por que piscar? Porque o raio laser acontece o seguinte com o raio laser. Se você emite um raio laser para uma direção, se de algum modo vazar alguma coisa, porque essas coisas não podem ser perfeitas. Talvez o movimento do ar, as ondulações, o vento, a densidade, tudo possa fazer com que um risquinho desse raio laser foi feito para comunicação escape e vá para algum lugar. E alguém esteja preparado para receber isso. Militares, por exemplo. Sei lá, vaze de algum jeito. Isso não seria muito bom. Por outro lado, alguém poderia usar uma câmera especial que capta quantas moléculas do ar são iluminadas por um laser e descobrir a conversa dos caras. Ah, tem caras conversando aí, tem alguma coisa aí no ar. Entendeu? Quer dizer, não seria bom usar o laser por causa dessas coisas, porque o laser ele entrega a posição dos investigadores aqui. Ele entrega. Se você pensar neles como ladrões que querem assaltar carruagens em uma floresta, vamos dizer que é esse tipo Robin Hood. Não seria bom eles usarem tipo lanternas, se tivessem lanternas, para avisar um ao outro, porque a lanterna iria dizer, ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Seria melhor usar fogueiras ou então fogos de artifício. Quando o cara pisca aqui, e se ele piscar 3 vezes, quer dizer que é uma carruagem que está vindo com ouro. Aí o outro cara pisca, dizendo que, beleza, já entendi. Aí ele pisca 4 vezes para dizer que ela vai passar pela trilha tal. Aí o cara pisca 2 vezes para dizer que tá, entendi que é a trilha tal. Pronto, já se comunicaram. E a luz vai propagar em todas as direções. Então, se você for um guarda, querendo pegar o bandido que está fazendo essa conversa no meio da floresta, você não vai saber para que direção ele está emitindo a mensagem, porque a piscada vai em todas as direções. Então não tem como saber. É por isso que eles piscam. Eles não piscam porque é bonitinho. Eles piscam para se comunicar, mas de uma maneira que eles permaneçam incógnitos. Você vê a posição deles quando eles piscam, mas eles podem mudar simplesmente. E você não vai saber mais então. E ele vai piscar, aí você vê, ele está ali, mas quando você tentar fazer alguma coisa, ele já está em outro lugar. E pisca. Então você nunca vai poder saber qual é o próximo lugar, ou qual é o lugar que ele está usando. Porque se ele usasse um laser, provavelmente o cara ia se deslocar, porque para que usar o laser se você vai fazer esse movimento também? Então, você nota que essas coisas são muito espertas mesmo. Eu conheci um cara, que é um japonês, eu não vou dizer o nome dele, ele trabalha na FPE, já trabalhou na FPE, ele é um cientista. E eu mostrei para ele o resultado de um gráfico que eu fiz uma vez. Quer dizer, eu peguei os anos e dividi em meses. Não é perfeito aqui não, mas é só para exemplificar. Aí, sei lá, 2001, aí depois 2002, cada coisinha desses era um mês. E isso aqui, essa altura, era os minutos. Minutos. Sim, eu peguei e dividi por minutos. Claro que eu não fiz o dia todo, eu só usei a parte da noite. Senão eu ia ficar maluco. Só para fazer esse gráfico aqui ia ser impossível. O que aconteceu com o gráfico? O gráfico mostrou o seguinte. Mostrou que em determinado horário,
vamos dizer assim, em um determinado dia, ele piscou nesse horário. Vamos dizer que isso aqui é 23 horas e 30 minutos. Isso aqui é meia-noite. Isso aqui é meia-noite e 15. E aqui digamos, 23 horas. E aqui, 22 e 45. 45. Ok? O que acontece? Então, um belo dia, ele piscou aqui. Nesse dia, ele piscou aqui. No outro dia, ele piscou mais para cá. No outro dia, aliás, nesse segundo dia, ele fez o seguinte. Ele piscou primeiro aqui e depois piscou. Aí no outro dia, ele apareceu um pouco mais cedo e um pouco mais tarde ainda. E assim por diante. Vamos eliminar as linhas e só colocar o carinho. Ele fez isso. Na verdade, não foi bem um círculo. Ele fez tipo uma elipse, sendo construída a partir dos dias. Por que um objeto aleatório, um meteoro, um satélite, iria fazer isso? Não faz sentido. Ele não iria fazer isso. Agora, por que ele faz isso? Eu vou te dizer por quê. Porque mais ou menos à meia-noite e mais ou menos às 10 horas são os horários de pico dos aviões. Quer dizer o quê? Que tem também o meio aqui, que é às 23 horas. Então ele quer aproveitar tudo isso aqui. Se você pensar neles como aquela coisa do Robin Hood, né? Temos as carruagens que seguem certas trilhas nas florestas e os bandidos que estão escondidos aqui. Eles sabem que passa mais carruagem em certos horários. Então eles vão dizer para os bandidos, Robin Hood vai dizer para os seus bandidos, se concentrarem nesses horários. Se estiverem passando menos carruagens, aí o que ele faz? Ele vai diminuir a quantidade de bandidos. Passar tipo tá passando uma carruagem agora por hora. Aí vai deixar poucos bandidos. É mais ou menos isso. Ele concentra suas aparições nos horários de pico. E desconcentra aqui, onde tem menos voos. E aqui não tem. Tem um espaço que de repente começa a ter outro horário de pico. Esse OVNI, ele é muito complexo. Ele não é só umas bolinhas que surgem, não. Ele faz parte de um conjunto de coisas. Uma vez eu estava olhando para a mata, de noite, isso aqui é a mata, vamos dizer assim que fosse uma mata, aqui era o oeste, e vi surgirem três, vamos colocar assim, né, como diriam, três estrelas cadentes indo na direção do zênite. Elas deixaram um rastro enorme para chegar até lá. Tanto que quando estavam no zênite, o rastro ainda estava mais ou menos no meio do céu. E elas se moviam meio lentamente, mais ou menos essa velocidade assim, que eu estou simulando aqui. Até chegar lá. Isso não é uma estrela cadente. Isso aí todo mundo sabe que isso não seria uma estrela cadente nunca. Mas não é só isso. Eu já vi, na segunda-feira de madrugada, do domingo para uma segunda, em cima do prédio que eu fico observando, eu posso ver o mar. E vi isso. O cara se levantou, deixando um rastro de luz e com um halo em volta embaixo, uma bolinha branca, mas com um halo laranja e uma luz azulada. Saiu do mar. Quer dizer, eu já vi essa coisa se deslocar.
a mata. Vamos dizer que isso aqui é a mata, isso aqui é o Janga, isso aqui é o mar. Então, alguma coisa aqui liberou essa coisa e alguma coisa aqui liberou essas três coisas. Eu e um colega meu descobrimos que de onde saiu isso aqui tem um lago satisfatoriamente grande. Daria para caber um monte de coisa aqui. Eu suponho que havia alguma coisa aqui e há alguma coisa aqui. Porque eles podem surgir tanto de um lado quanto do outro. Para chegar no ponto sobre a área que eles atuam. Que, claro, é enorme. Mas, enfim, acontece aqui em cima. Bem, por enquanto, o que eu tenho a dizer sobre esse OVNI é isso. Mas não é só isso. Como eu disse uma vez, como eu mostrei num dos vídeos, essa coisa, ela se aproximou. Ela tem formato esférico. E estava piscando. Ela estava piscando pela parte de baixo. Aqui. Ela foi se aproximando, ela veio de longe, de onde eu estava vindo. Eu estava na varanda da minha casa, tinha um prédio na minha frente. Ela foi, piscou 3 vezes e foi para cima do prédio. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui. Então, o que eu fiz? Corri pro prédio, quer dizer, corri pro telhado, e quando cheguei lá, eu fiquei olhando pro céu, nada, não tinha nada, só tinha as estrelas e tal, papapá. E de repente eu vi isso. Os três se moveram ao mesmo tempo, fazendo essa coisa que parece o símbolo da Record aí, mas enfim, é realmente parecido. Ele deu uma volta. Eu pensei, por que ele se comportou desse jeito? Talvez tenha sido porque, com uma vez que eu estava no prédio, deitado, aconteceu que alguma coisa passou muito perto, fazendo um barulho enorme. Muito perto de mim, muito perto da minha cabeça. Então eu vi isso, eu vi aquela luz que foi se deslocando, né? Estava muito baixo mesmo, eu diria que estava no máximo uns 30 metros do chão. Eu vi da minha varanda aqui. Então essa coisa se moveu para cima. Quando eu subi no prédio, não vi nada. Mas quando eu me deitei e olhei para cima, vi aquela coisa das luzes. Teve essa coisa que eu não sei o que é, mas não teve só isso. Também teve o brilho misterioso. O que é esse brilho misterioso? Deixa eu te explicar aqui. O brilho misterioso é o seguinte. Eu estava em cima do prédio. Estava observando o objeto. Estava esperando ele aparecer. Eu não me lembro se nessa noite ele apareceu ou não, mas eu tenho a mania de... Eu tinha mania de quando passava da hora, eu ficava só observando as ruas e tal. E no caso desses, eu senti uma piscada na minha frente. E fiquei, que diabo é isso? Eu olhei para o lugar, né, porque eu não estava olhando para o lugar, estava olhando para o chão. Então eu comecei a olhar para o local de onde vinha a piscada, mais ou menos, eu sabia onde era. E vi a piscada de novo, muito forte. O que eu estava vendo lá do outro lado era o outro prédio, parecido com o meu. Caixa d'água, janelas, lá. E a piscada vinha daqui. Tinha o condomínio, tinha um poste aqui, e eu pensava que a piscada vinha do poste, mas não vinha do poste, vinha daqui. E o que era aqui? Aquilo era um muro, quer dizer, era perto de uma janela. Mas na janela não tinha nada, entre uma janela e a outra não tinha nada, só tinha a piscada. Muito forte mesmo, parecia uma flash de câmera. Não era só isso, ela piscava de uma maneira também diferente, ela piscava esticada, sabe? É como se fosse uma fresta.
sei, uma coisa que era polarizada, como uma luz polarizada, que você só vê de modo horizontal. Essa coisa piscou para mim, ficou piscando, não sei quantas vezes, foram umas 10 vezes, e eu só querendo saber o que era e não conseguia saber. Essa coisa toda tem muitas estranhezas. Esse OVNI, essa coisinha de nada. Inclusive, uma vez seguiu a Kombi que eu tava, para Paulista, foi do mesmo tamanho. Eu suponho que seja o mesmo porque é o mesmo tamanho. É esférico, tinha o mesmo tamanho. E foi seguindo. O carro fazia todo o percurso e ele estava nem aí, cara. Ele ficava seguindo também, igualzinho. O carro aqui e o bicho aqui. Como eu coloquei num vídeo desses. Bem, enquanto muita gente se importa com o disco voador, com o cilindro, eu cheguei a ver o cilindro, cheguei a ver esse bicho aqui, também, uma espécie de triângulo esquisito. Certa vez uma coisa que parecia ser um tonel, com uns discos em volta, perto dele, quer dizer. Eu acho isso tudo muito interessante, realmente foi incrível ver essas coisas, mas apesar de ser só uma piscada no céu, ou quando você vê de perto uma meia-lua, sei lá, ou uma esfera alaranjada, provavelmente isso aqui é a mesma coisa. Uma estrela cadente, estranha. Esse conjunto todo aqui é provavelmente a mesma coisa. A piscada esquisita deve ter sido um desses invisível. Eu acho isso muito mais importante por conta do gráfico, que quer dizer alguma coisa. Se isso não fosse um método de pesquisa, eu estava falando do cientista, e ele disse que esse negócio, isso mostrava que ele tem um comportamento inteligente. Mas, se isso não for um método de pesquisa, o que é? Ele é o único OVNI que eu sei que alguém pôde ver registrar. Não só assim, eu fiz uma anotação completa de tudo que ele fez, né, nas vezes que eu vi. Eu não fiz fotos ou vídeos, porque, sinceramente, o que é que ia sair nas fotos ou vídeos? Um ponto, cara. E eu sei, eu já vi fotos dele. Existem fotos dele, eu já vi astrônomos que tiraram a foto aqui do Brasil, dele, em exposição. E tem no YouTube, se você botar assim, Blinking UFO, vai aparecer o mesmo cara. Lá naqueles vídeos de Night Vision. Pode botar aí, bota aí, ó. Blinking UFO, você vai ver o mesmo OVNI. E as pessoas falando a mesma coisa. Outra coisa interessante que surgiu sobre esse OVNI, que tem sobre esse OVNI, é quando eu e um colega meu, dois colegas meus, a gente resolveu observar do chão, deitados na relva mesmo, é um lugar meio isolado que tem entre os blocos. A gente estava vendo o bicho piscar lá, e como eu estava usando um apontador laser verde, eu resolvi usá-lo para dizer onde ele ia piscar. Então ele ficou lá piscando, piscando, piscando. Só que uma hora eu ousei usar um negócio para mirar nele mesmo. Quando ele piscasse, eu fosse colocar nele, não fosse só para dizer, ó, ele está aqui, não. Agora é diferente. Como a gente já sabe que ele está surgindo aqui, quando ele piscar da próxima vez, eu vou simplesmente apontar para ele. E foi o que aconteceu. Quando eu apontei para ele, que ele surgiu, ele estava piscando a uma certa regularidade, e de repente ele deu várias piscadas e sumiu. Mais fraca, e sumiu. Em um desses vídeos do YouTube, a parte de comentários, aquele do Blinking UFO, que eu disse, se você procurar, bom, eu encontrei um comentário de alguém que fez a mesmíssima coisa. Essa pessoa colocou um laser verde no OVNI e ele comportou-se do mesmo jeito.
E também do mesmo jeito, minutos depois, no caso da gente foi 40 minutos, ele voltou a piscar, só que com uma frequência diferente. Aí já demorava bem mais para piscar de novo. Quer dizer, o que temos aqui? Temos aqui um ponto de luz que poderia ser subestimado por ser só um ponto, porque discos voadores, OVNIs gigantescos, lá, tudo são muito impressionantes, mas eles não nos dão nada, cara. Eles não dão pistas sobre o seu comportamento, não dão pistas sobre o que é que estão fazendo. Essa coisa vai na direção dos aviões, claramente. Outra coisa que eu não citei também, ainda, foi uma vez que aviões militares fizeram uma coisa muito impressionante. Foram 4 aviões. Eu não sei exatamente por que fizeram isso, mas exatamente no dia e na hora em que esse OVNI ia aparecer, eles apareceram no mesmo lugar e começaram a dar voltas com essa formação aqui. Espécie de cruz. No mesmo lugar, no mesmo horário. Se eu não me engano era 23h30, não sei. Eles apareceram e começaram a dar voltas no local onde ele surgiria. Vamos dizer que isso aqui é o Zenit. Pronto. E ficaram fazendo isso, dando voltas. E os aviões estavam relativamente baixos, uns 5 quilômetros. Não me lembro da data, mas eu lembro que a gente viu isso. E por que estavam fazendo isso? Por quê? Eu só sei o seguinte. Aqui está o horizonte. Se passar no horizonte, no dia em que for aparecer esse OVNI, um avião militar, ele não vai aparecer. Ele é muito, acho que precavido, ele não vai aparecer, ele não vai dar chance de acontecer. Bem, essas são as coisas que eu tenho a falar sobre isso, é basicamente isso. Qualquer coisa mais interessante, eu vou dizer, mas por enquanto é só isso mesmo. Obrigado aí para quem ouviu, por esse vídeo aí, grandão, e é isso aí. Até mais, até logo, até o próximo vídeo.